Hoje nós vamos falar aqui no canal sobre fundos imobiliários. Para quem está começando, que tem dúvidas ainda sobre os FIIs, eu preparei um vídeo aqui com algumas dicas que talvez te ajudem. Lembrando que eu não sou especialista em investimento, comecei o canal aqui baseado em minha carteira, que criei recentemente, e quero compartilhar com você algumas dicas que eu aprendi até agora, e assim a gente consegue se ajudar. Vamos falar um pouquinho aqui sobre fundos imobiliários, que basicamente é uma forma de você investir em imóveis sem necessariamente ter que comprar um imóvel físico. E olha que eu estou falando de prédios, shopping centers, galpões e vários outros tipos de construções. Você pode ter uma pequena fração, como se fosse um tijolinho ali de um edifício, de um shopping, investindo em fundos imobiliários. Quando eu comecei a carteira, eu selecionei alguns tipos de fundos imobiliários e é interessante você pesquisar para se informar e escolher também, caso você tenha decidido investir em FIIs, quais os melhores ativos ali para sua carteira. Não existe uma lista de os melhores, tem aqueles que você considera que são os melhores. E o importante é sempre diversificar. Você não vai pegar, por exemplo, você tem 10 mil reais para investir em fundos imobiliários. Seria um erro você investir todo o valor em um único fundo. O correto seria você diversificar para ir mitigando ali os riscos. Quanto mais diversificado, claro que você não vai fazer isso muito, né? Porque se você espalhar demais também, você termina não tendo talvez um tempo para gerir, para saber se aquele fundo é bom, se não é. Então é importante você saber, antes de começar, que os fundos imobiliários são divididos por categoria. Por exemplo, eu tenho FII de tijolo, um tipo de fundo imobiliário que investe de fato em imóveis físicos. Por trás daquele fundo, a gestão capta esse dinheiro e compra imóveis, aluga esses imóveis e eles distribuem o lucro proveniente ali dos aluguéis, às vezes da venda dos imóveis. Por lei, o fundo imobiliário é obrigado a distribuir pelo menos 95% do lucro mensal para os cotistas. Ou seja, se eu tenho uma cota, eu vou receber uma fração ali referente àquele lucro. Se eu tenho 10, multiplica por 10 e assim vai. Quanto mais cotas, mais você recebe. Então, olha, nós temos aqui os fundos de tijolo, que você pode selecionar, normalmente você recebe pelos aluguéis. Você tem o FII de papel, é uma forma de diversificação. Se você, por exemplo, quer escolher dois fundos, o ideal seria não escolher dois fundos de tijolo. Você pode escolher um fundo de tijolo, um de papel. Os fundos de papel, eles investem principalmente em dívidas ligadas ao setor imobiliário. Eles emitem os chamados CRIs, que são certificáveis recebíveis imobiliários. Mais ou menos como funciona ali, vou fazer apenas um paralelo, um LCI, tá? Resumidamente, esses títulos operam em uma espécie de empréstimo. Eles pegam dinheiro, emprestam para construtoras, para edifícios que estão precisando concluir ali as suas obras, e ali eles vão recebendo os juros e ali vão distribuindo também os dividendos. E tem os fundos de fundos, que investem em outros fundos, é uma outra categoria de FII. Tem também os híbridos. Eu gosto também de fundos híbridos porque aí eles diversificam mais a carteira, ou seja, eles investem em imóveis, em dívidas, de títulos também de dívidas, e ali você tem uma diversificação maior. São vários tipos, o importante é você estudar um pouquinho sobre o assunto e escolher os tipos de FIIs que você quer. A grande dúvida que muita gente tem é essa aqui: é seguro investir em fundos imobiliários? Os fundos imobiliários são investimentos regulados tanto pela CVM, que é a Comissão de Valor Imobiliário, quanto pela B3. Então, você tem um investimento igual a qualquer outro, seguro, regulamentado, tudo certinho. Agora, igual qualquer investimento em renda variável, que é a categoria deles, eles têm um certo risco ali de oscilação também da cota. Você tem que estar ciente dos riscos antes de decidir investir. Por exemplo, você pega um FII de shopping. Eu lembro que durante a pandemia, alguns FIIs de shopping deixaram de pagar dividendos ali em 1 ou 2 meses porque os lojistas também não estavam conseguindo pagar. Às vezes acontece de fundos de logística, como
sabe, aqueles galpões onde clientes como o Amazon, Mercado Livre, alugam para poder manter suas operações. Digamos que um galpão desse é entregue, acaba o contrato e ele fica disponível para aluguel por muito tempo, talvez o valor distribuído diminua um pouquinho, porque ele entrou no que chamamos de vacância. Então é importante você saber que esse tipo de investimento também, assim como ações, é investimento de longo prazo e você acompanhar a gestão para ver se está funcionando tudo direitinho, tá? A grande questão e talvez o grande ponto que você precisa saber e fazer é isso aqui: diversificar e buscar liquidez. Se você diversifica, você não bota o dinheiro todo em um só fundo imobiliário. Você pega 3, 4, 5 fundos, por exemplo. Você tem 10 mil reais para investir, ou R$ 1.000 que seja, você coloca 250 em cada e seleciona 4 fundos. Então você está diversificando. O importante é selecionar um de cada setor e não também fundos. Vou selecionar 4 fundos de papel. Você está se expondo ao mesmo risco, só que através de administradores diferentes. Seria interessante você talvez pegar um de tijolo, um de papel, um híbrido, então um fiagro. Então você vai ali selecionando categorias diferentes, tá? Uma das coisas mais importantes é que ele tenha liquidez. Você consegue essas informações facilmente em sites na internet, qual a liquidez daquele fundo, ou seja, se ele tem um grande volume negociado por dia, porque se amanhã você precisa do dinheiro, você pode vender as cotas e transformar em dinheiro. E se ele tem uma boa liquidez, você vende rapidinho e está com o dinheiro disponível, tá? Por exemplo, eu vou dar alguns exemplos que não é indicação de investimento, tá? É o que eu faço. Eu tenho, por exemplo, XPML11, que é um dos maiores, se não o maior, fundo de shoppings. Esse fundo investe em shopping centers e ali nós recebemos o dividendo referente aos aluguéis. É um dos fundos que eu tenho em carteira. Outro fundo que eu gosto e tenho é um fundo de papel, que é o MXRF11, um fundo base 10. Com R$ 10 você já compra uma cotinha dele. Então eu gosto desse fundo porque às vezes quando eu recebo dividendos de outros papéis, eu consigo, se o valor de dividendo for baixinho, você já consegue fazer aportes aqui. BTLG11 é outro que eu tenho em carteira. É um fundo de galpões logísticos, tá? E por aí vai, olha. Outro de papel que eu gosto, um híbrido, na verdade, o KNRI11. Aqui eu consigo diversificar de uma forma híbrida a carteira. São fundos que eu tenho hoje em minha carteira de investimento. Aliás, você costuma investir em FIIs? Quais aqueles que você mais gosta? Você pode compartilhar com a gente? Agora fica uma dica antes de finalizar o vídeo. Falando de XPML11, eu tenho aqui esse site, que é o Status Invest, que mostra algumas informações importantes. Se você seleciona um desses fundos através do aplicativo de sua corretora, é importante você vir aqui e prestar atenção em algumas coisas. Primeiro, o valor da cota, é o valor que você vai comprar. Eu tenho aqui o dividendo yield, que é o que ele pagou nos últimos 12 meses. Lembrando que aqui não quer dizer que ele vai continuar pagando isso, pode aumentar ou baixar, tá? É apenas um indicativo. Mas cuidado com aqueles FIIs, o high yield, né, que entregam um dividendo muito alto, porque isso pode indicar um problema. Mas aqui 11% tá maravilhoso, né? Agora, você tem aqui, olha, a cotação nos últimos meses, você pode botar 30 dias, 6 meses, 1 ano, você vai ver aqui que esse fundo, olha, ele já teve descontado, subiu e depois caiu um pouquinho, que é o que aconteceu agora. Talvez seja uma oportunidade de compra. Se eu rolo a tela aqui para baixo, eu tenho PVP, que é o preço sobre valor patrimonial. De todo o valor patrimonial, e olha que eu tenho aqui o XPML11, um fundo de tijolo, ou seja, ele tem ativos, tem edificações, né, tem participação em shopping centers reais, eu vejo que o preço sobre valor patrimonial está 0,85. Isso quer dizer que a cada R$ 1 que eu invisto, eu estou comprando com desconto de 15 centavos. Então está 0,85, ele está descontado e pode ser uma oportunidade de compra. Se ele está R$ 1, está no valor justo, está acima de 1, quer dizer que ele está um pouquinho supervalorizado. Então presta atenção nesses detalhes. Aqui, quanto menor, abaixo de 1, mais oportunidade você tem. Aqui eu tenho um número de cotistas importante, né? Eu tenho aqui o último rendimento pago. Se eu rolo mais um pouquinho, eu vou ter aqui os meses mostrando para mim a frequência de rendimentos e ele é muito estável
nesse ponto, tá? Agora, uma coisa que eu gosto de fazer, e eu quero mostrar para você aqui, é que você role essa tela aqui lá no final, no Status Invest, você vai ter uma informação muito importante que são os ativos desse FII que você escolheu. E no relatório gerencial, olha, um pouquinho mais embaixo, lá para o final, eu vou ter o relatório gerencial. E você vai clicar aqui, ele vai abrir a apresentação do FII que você escolheu. E nesse caso eu consigo ver aqui, ó, rolando aqui as páginas, página 15, eu vou ter os ativos que esse FII tem em carteira. Assim você consegue ver não apenas a participação, mas quais são, nesse caso aqui é um fundo de shopping, todos os shoppings que ele tem na carteira. Isso dá a você uma ideia do patrimônio que aquele FII que você escolheu tem. Isso é importante, tá? E aqui, ó, outro KNRI11 que eu tenho. Isso é um exemplo para você entender. Esse valor atual 137, o dividendo yield está um pouquinho menor, 8,72. Ah, Jeff, então é melhor eu pegar tudo naquele que está 11. Não, é importante fazer a diversificação, lembra disso, tá? Porque você diminui os riscos. Mas aqui eu tenho uma oportunidade de compra novamente. Mesma coisa, olha, 0,84 do preço sobre o valor patrimonial. É importante você olhar também a liquidez, né? Aqui o volume que é negociado por dia, porque a liquidez mostra que se você quiser vender essas cotas, você consegue vender mais rápido. E a mesma coisa, se eu desço um pouquinho, eu tenho o valor do dividendo e lá no relatório gerencial eu vou ter a mesma coisa. Eu vou ter informações aqui, olha, descendo um pouquinho, do portfólio que ele tem em carteira. Quais os investimentos que esse fundo faz com o meu dinheiro. É importante você fazer isso porque você vai tendo uma ideia aproximada do que você está fazendo, em que está investindo. E o mais importante é que todos os meses esses fundos imobiliários pagam dividendo e cai diretamente em minha conta da corretora, onde eu posso sacar o dinheiro se eu quiser. Lembrando que os rendimentos de fundos imobiliários hoje são isentos de imposto de renda, então eu consigo baixar esse valor ou eu consigo reinvestir e comprar mais uma cota, criando ali uma bolinha de neve em um certo momento. Bom, são dicas simples para quem está começando e quer entender um pouco mais de FIIs. Claro, é um assunto que gera muitas dúvidas, então deixa aqui nos comentários se você tiver qualquer dúvida sobre o assunto e eu te convido a se inscrever aqui no canal, porque eu vou trazer sempre informações relativas a investimentos baseados no crescimento de minha carteira. Vamos dividir essa informação. Comecei uma carteira por aproximadamente 6 meses, estou aprendendo sobre o assunto e compartilhando com você os erros e acertos que eu venho fazendo no mundo dos investimentos. Então se inscreve aqui no canal, vamos dividir essas informações e assim a gente vai aprendendo junto. Então a gente se vê como sempre no próximo vídeo, aqui no Investback. Tchau, tchau.